neste primeiro momento, o importante aqui referir, e o lançamento daquilo que vão ser as apresentações, é um bocadinho o que tem sido o trabalho da comunidade intermunicipal e este nosso ADN do nosso trabalho. Um trabalho que se baseia muito no trabalho em rede, no trabalho conjunto, numa lógica de organização do território, de governança multinível, numa lógica de juntar, de crescer, de trabalho conjunto com várias entidades. É isto que fazemos na área da educação, na área da qualificação, na área das competências, também na área social. Há pouco tempo, nesta mesma sala, instalámos aqui a plataforma Super Conselhia no domínio da área social e tem sido um trabalho muito relevante que também temos vindo a fazer nessa área, também na área da mobilidade e dos transportes e, obviamente, também aqui na área da competitividade do território, da atração de investimento. Temos já uma tradição de trabalho há muitos anos com a Associação Empresarial em vários projetos de eficiência coletiva. Muitas vezes designamos um triângulo virtuoso quando juntamos, de facto, a comunidade intermunicipal e os seus municípios, a Associação Empresarial e as suas empresas e também o sistema científico e tecnológico. E a nossa convicção que, de facto, o sucesso dos territórios no futuro, mas hoje também, mais do que nunca, se mede muito por esta capacidade de trabalhar junto, de trabalhar em rede, de ganhar escala e trabalhar sempre numa lógica de complementaridade e não numa lógica de sobreposição. Este trabalho com a Associação Empresarial, aí, como disse, é um trabalho já de muitos anos e que tem vindo a ser um trabalho em 3 eixos fundamentais. Desde logo a questão do empreendedorismo e da incubação, um trabalho que temos vindo a fazer, uma semente que temos vindo a deixar no território, uma semente que tem vindo a germinar em vários espaços. Lembro-me do trabalho que fizemos na RNI para a certificação da Rede Nacional de Incubadores, muitos espaços, já há muitos anos, quando foi a Rede Urbana de Competitividade e Inovação, onde foi também a instalação do CIDEM, também na cidade de Mangual. Estava eu a dizer que tem a ver com um trabalho ligado à questão do empreendedorismo e da incubação, um segundo eixo de intervenção que tem a ver com a internacionalização das nossas empresas e depois um outro eixo que tem a ver com a captação de investimento. E é bom dizer, hoje as comunidades intermunicipais têm competência de lei no domínio da captação de investimento e, obviamente, este trabalho que assim tem e esta competência tem no território que se organizar com a Associação Empresarial, numa lógica de complementaridade, mas tem também que, à escala regional, estar articulada com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e depois também uma articulação que tem que existir com o AICET. E, portanto, são estas áreas de intervenção que temos vindo a fazer muito com a Associação Empresarial. Podemos aqui referir o trabalho que temos vindo a fazer nos espaços de cowork. Nós hoje, a comunidade intermunicipal, tem mapeado cada um dos espaços de cowork em cada um dos nossos territórios, em cada um dos nossos municípios. Vamos submeter uma candidatura ainda no próximo mês de maio, uma candidatura que tem a ver com a capacitação destes espaços de cowork, uma capacitação não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista imaterial. Temos, neste espaço de cowork, vindo a ter um trabalho ligado àquilo que é a mentoria, a aceleração e o apoio aos empresários no primeiro espaço, nos primeiros meses de vida das empresas. E, portanto, paralelamente a isso, temos hoje, e vai ser apresentado daqui a pouco, um projeto que é o projeto Investe de Viseu de Lafões, um projeto que foi submetido e que está aprovado na Comissão de Coordenação, exatamente para esta dimensão da internacionalização das nossas empresas, da captação de investimento, com um conjunto de ações que vão de pouco ver, que são ações que vamos desenvolver nos próximos anos aqui no nosso território. Dizer também que nesta questão da gestão dos espaços em rede, temos também uma candidatura submetida na Comissão de Coordenação, que temos expectativas que ela venha a ser aprovada rapidamente, que é a Startup Viseu de Lafões. Portanto, a criar uma marca umbrella no nosso território,
porque do ponto de vista dos espaços de incubação que temos, como disse há pouco, eles têm que ser empoderados, tem que haver um processo de capacitação, tem que haver um processo de gestão destes espaços em rede, aliás uma missão que já temos há muitos anos, a CIM e a Associação Empresarial. Portanto, nesta constelação de projetos, o Invest, a Startup Viseu de Lafões, que candidatámos, e o outro que vamos candidatar em maio, temos condições para nos próximos anos fazer aqui um trabalho diferenciador e para isso, obviamente, contamos com os nossos empresários, mas contamos também com os nossos municípios e com um gabinete de investidor e de gabinete de apoio ao empresário, que também há necessidade de capacitar em cada uma das câmaras municipais neste trabalho em rede. Queremos que cada vez mais a nossa região seja uma região para visitar, para viver, para trabalhar e para investir. Muito obrigado. O projeto Invest Viseu de Lafões é uma ação coletiva, ou seja, é um sistema de apoio a ações coletivas, é um sistema de incentivos dentro do Programa Regional 130 e não visa o apoio direto, concreto às PMEs. Ou seja, o que se pretende é que a comunidade intermunicipal, em conjunto com a AIR, que são as entidades promotoras, desenvolvam um conjunto de ações que sejam propícias a fomentar a capacidade de internacionalização e de colocação dos produtos e dos bens, dos serviços que a região produz nos mercados externos. Trata-se de uma estratégia coletiva em que não pode existir um benefício particular ou privado de uma empresa em particular, mas sim um benefício geral de todas as empresas que possam participar e beneficiar dentro dos setores de atividade que foram selecionados no âmbito deste projeto. Trata-se de um projeto, claro, que tem uma limitação financeira, como é natural, como é óbvio, por isso tivemos que tomar algumas decisões e termos algumas seleções relativamente aos clusters e ao foco temático que o projeto iria ambicionar, e os 3 clusters que foram selecionados foi o cluster do agroalimentar, da floresta e derivados e da silver economy. Também porque são clusters e que nós tínhamos que responder obrigatoriamente ao alinhamento com a RIS3 do centro, são clusters que estão claramente alinhados com a estratégia de especialização inteligente da região centro. Trata-se de um projeto que tem um investimento superior a 300 mil euros e uma comparticipação FEDER de 271 mil euros. É uma parceria da comunidade intermunicipal, fruto das competências que tem na captação e atração de investimento, com a associação empresarial que representa o conjunto das empresas da indústria, do comércio e serviços também da região de Viseu. Em termos de porque também justificar a importância e a seleção destes 3 setores e destes 3 clusters. Efetivamente, 2 setores são setores consolidados. O setor agroalimentar é um setor tradicional, mas que tem algumas características. Temos alguns produtos de caráter endógeno, DOP e IGP, com identificações geográficas protegidas, e integra empresas de referência na área dos congelados, refeições prontas, bacalhau e pescado, como todos nós sabemos e bem conhecemos. Tem um contributo, este também foi outro critério importante, para o VAD da região, que entre os 10% e 12%. Em termos de floresta e derivados, todos sabemos que temos na região a presença de grandes operadores económicos, capital português, que neste momento exportam e que estão altamente globalizados, e por isso este também foi um setor que depois entronca também com a componente privada da floresta, da produção privada. Foi um setor que se decidiu também selecionar, efetivamente, porque é um setor fortemente exportador, integra líderes na indústria de madeira e imobiliário, no comércio de madeiras verdes, produção de pellets e soluções energéticas sustentáveis nas questões da biomassa. Também, como é óbvio, que tem um contributo importante para o lado regional. A Silver Economy. A floresta é um setor também, floresta e derivados é um setor consolidado. A Silver Economy foi selecionada como um cluster emergente, mas em que a região apresenta capacidades e ativos diferenciadores, e aqui estamos a falar do desenvolvimento de uma estratégia de posicionamento de Viseu de Lafões no setor para as pessoas que pretendem residir, trabalhar, investir, orientado para o público com mais de 55 anos de idade.
ou seja, tentarmos atrair e dinamizar uma estratégia subregional para a economia grisalha, pessoas com mais de 55 anos de idade, e temos efetivamente no território já condições de partida muito interessantes, nomeadamente a existência de mais de seis instâncias termais. E, por outro lado, o potencial associado à digitalização, à telemonitorização, um conjunto de novos serviços e produtos que podem vir a ser desenvolvidos no futuro, que interessa atuar e posicionar a região dentro deste cluster. Também, como cluster emergente, tem um peso preponderante elevado, quanto de 4 a 5%. Em termos de atividades que vão ser desenvolvidas e que já estão em curso, ou seja, duas atividades são da competência, embora seja um projeto em copromoção, há duas atividades que são da competência da comunidade intermunicipal, as outras duas da competência da associação empresarial. A plataforma de inteligência territorial consiste basicamente em duas ações, duas atividades. O dossiê de internacionalização e investimento, que está neste momento em fase de conclusão, e toda a comunicação e divulgação do projeto. A existência de uma plataforma, investe.viseudalafões.pt, onde possamos ter um conjunto de informação agregada sobre as áreas de localização empresarial, embora já exista a plataforma em centro, mas é necessário trabalhar esta informação e ter também informação organizada ao nível da sub-região. Depois, esta é uma atividade que será promovida pela comunidade intermunicipal. A atividade número 2, presença em feiras internacionais, é uma atividade da responsabilidade da AIR e aqui não vamos ter uma presença física constante, porque estamos a falar de feiras vocacionadas para a floresta e derivados e para o setor agroalimentar. São feiras de grande importância e em que os custos são muito avultados para uma participação física e não era possível no âmbito do projeto. A opção será a presença para a concretização de reuniões, ou seja, fazer um trabalho prévio de prospecção de mercado junto de operadores, nomeadamente câmaras de comércio e outro tipo de instituições que possam ajudar a estabelecer contactos e com empresários em concreto, com empresas desses setores, para que a nossa presença nessas feiras possa se traduzir no estabelecimento de alguns acordos de cooperação. As missões inversas será trazer à região, à sub-região, operadores económicos que possam vir conhecer o setor agroalimentar, as florestas e derivados e o cluster da Silver Economy. E o objetivo será dinamizar aqui no terreno e junto com os empresários esta atividade. E depois, por último, a Silver Economy Destination é mesmo uma estratégia de posicionamento que vamos trabalhar em concreto dois mercados, Estados Unidos da América e Países Baixos, com o objetivo de perceber o que é que as pessoas, os americanos que estão neste momento a decidir vir residir para Portugal, porque é que decidem, quais são os motivos que os levam à decisão de escolher o país e como é que o Viseu de Lafões se pode posicionar. Será uma estratégia fiscal, será as questões do imobiliário, de investimento, que tipo de oferta de serviço, que tipo de posicionamento, que tipo de estratégia podemos nós oferecer para que essas pessoas possam escolher Viseu de Lafões para também realizar os seus investimentos no pós-reforma, ou seja, depois dos 55 anos de idade, escolherem a região para comprar habitação e passar a viver cá, garantindo todos os serviços que nós conseguimos garantir, quer em termos de wellness, bem-estar, com as estâncias termais, cultura, com a componente urbana que a grande cidade de Viseu também nos permite dar, com a proximidade ao Porto, com a facilidade de chegar a Lisboa, ou seja, a nossa posição geográfica também nos permite avançar com este posicionamento. E as ações de diplomacia económica que vamos realizar junto das embaixadas e câmaras de comércio. Em termos de indicadores, porque é importante percebermos que, apesar das empresas não poderem participar diretamente, porque não é um investimento feito direto nas empresas, elas têm que ser beneficiárias do projeto. Todas as atividades, todas as ações
têm que ser disseminadas e tem que se garantir o envolvimento das empresas, por exemplo, nas missões inversas. Nós, quando formos ou quando desenvolvermos informação acerca de um determinado mercado-alvo, essa informação tem que chegar às empresas, temos que dinamizar ações de informação, workshops de trabalho dirigidos às empresas para que o conhecimento adquirido possa ser transferido. Em termos de indicadores, temos então 7 mercados-alvo que temos que atingir. Estão ali a Espanha, a Alemanha, a Suécia, Países Baixos, Estados Unidos da América, França, Reino Unido, e a dinamização em termos de 18 ações de disseminação, que são as sessões de esclarecimento de informação, 12 acordos de colaboração, ou seja, temos como objetivo a assinatura de 12 acordos de colaboração com câmaras de comércio, câmaras, embaixadas, consulados, associações empresariais de outros destes mercados-alvo e impactar, conseguir garantir que pelo menos 200 empresas são envolvidas no projeto. A nossa participação no Portugal Nação Global, obviamente, é um evento organizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pela Secretaria das Comunidades Portuguesas em parceria com a Fundação AEP. Trata-se de um evento que pretende ativar a rede da diáspora portuguesa e em que vão estar presentes empresários da diáspora, investidores da diáspora, especialistas, instituições, entidades públicas, embaixadas, etc. Toda a rede da diáspora foi chamada a estar presente neste evento que irá decorrer na próxima semana no CCD. Nós, enquanto comunidade intermunicipal, foi privilegiada a participação integrada dos municípios via comunidade intermunicipal e o convite foi dirigido às comunidades intermunicipais para participarem no evento, dando lugar à possibilidade de ter um stand, e a comunidade intermunicipal de Alfões vai ter um stand. Vamos realizar um pitch com a duração de 7 minutos no grande auditório do CCB, será realizado pelo Dr. Nuno Martins, nosso secretário executivo. Vamos ter a criação de uma plataforma, o evento vai ter a criação de uma plataforma de matchmaking que vai perdurar para depois do evento, em que nessa plataforma está disponível todos os investidores que estão presentes no evento e outros da diáspora, e em que nós, entidades públicas e privadas, empresas, também podemos descarregar a aplicação, inscrever, criar os nossos perfis, ter acesso à rede de investidores que vão estar disponíveis nessa plataforma, estabelecer contactos e tentar as oportunidades de investimento que existam, quer das empresas, quer dos territórios, tentar nestes 2 dias estabelecer reuniões, contactos e agendar reuniões para conseguir rentabilizar estes 2 dias ao máximo, no sentido de se conseguir captar o interesse de investidores da diáspora. Vamos também, a comunidade intermunicipal tem a perspectiva e tem agendadas outras reuniões fora da agenda do próprio evento. O nosso objetivo será aproveitar a nossa presença para conseguirmos ter reuniões com consulados e câmaras do comércio, em específico dos Estados Unidos da América e dos Países Baixos. E depois, claro, vamos participar em todos os eventos do Fórum Portugal Nação Global e também a componente do networking e dos contactos. E está, da minha parte, está tudo. Se houver alguma dúvida também relativamente ao projeto, eu estou cá disponível. Muitas graças. Foi um prazer estar aqui a apresentar este trabalho, um trabalho que nos fez percorrer muitos quilómetros aqui neste território, falar com vários atores. Foi uma abordagem bottom-up, portanto falamos com vários stakeholders do território para construir este plano estratégico e uma boa visualização quando falamos de captação de investimento direto estrangeiro num território é a visualização do envelope. Portanto, o território e a visão de Viseu de Oilofões é um envelope que está dentro da região centro. A região centro tem outros envelopes que são concorrenciais. A região centro está dentro de um envelope chamado Portugal. Portugal está dentro de um envelope chamado Europa. E, portanto, os territórios hoje
são envelopes que têm que competir, concorrer com outros envelopes que têm aspectos únicos e diferenciadores espalhados por este mercado global em que vivemos. Portanto, o trabalho consistiu em destacar este envelope. Portanto, visando Milofões, quais são os aspectos únicos e diferenciadores que pode fazer com que determinado investimento direto estrangeiro possa escolher este território em detrimento de outro território, quer nacional, quer a nível europeu. É essa a concorrência que todos os territórios têm de enfrentar nos dias de hoje, neste mundo globalizado, e este plano estratégico e este plano de ação procurou contribuir para ajudar, primeiro, a posicionar o território e, segundo, a criar uma resposta rápida e personalizada para agarrar essas oportunidades. E, portanto, o desafio proposto foi identificar os aspectos únicos do território. O facto de termos tido já duas apresentações antes facilita um pouco a caracterização do território, porque quer a doutora Sofia, quer o doutor Nuno já apresentaram muitos dados sobre o território. Há alguns aspectos que faz com que seja único, nomeadamente o equilíbrio setorial, tem uma componente industrial bastante vincada, tem uma componente ligada a serviços que é o sustento de grande parte deste território, a agricultura e o setor agroalimentar europeu tem cada vez mais a sofrer consolidações e há movimentos de grandes empresas no agroalimentar que andam à procura de investimentos em territórios europeus. Este território tem uma forte presença do setor agroalimentar na sua atividade económica. A indústria transformadora representa uma componente muito forte do valor elevado do território. O número de empresas tem a crescer. Portanto, tudo aquilo que se espera de um território que está em crescendo e está cada vez mais atrativo, nós conseguimos recolher evidências de que isso está a acontecer, portanto, criar uma dinâmica positiva que faz com que investidores olhem para o território de uma forma também positiva. Já a doutora Sofia foi referido a algumas das mais-valias deste território, a relação geográfica estratégica, as necessidades ativas de qualidade reconhecida em termos de património cultural, património unificado, e, portanto, existe mesmo para o setor do turismo uma grande atratividade para explorar o potencial económico do setor cultural neste território. Um tecido empresarial que tem crescido, portanto, e que tem sido bastante resiliente em situações de algumas dificuldades, produtos endógenos de qualidade, reconhecidos, certificados, qualificados em diferentes referenciais, e um vasto apoio da iniciativa empresarial, olhando para estas características e para os aspectos diferenciadores do território. Foi desenvolvida uma missão e uma visão para captar investimento direto estrangeiro. Portanto, o objetivo é ter um território de competitividade e investimento, tornar a região mais competitiva, tornar a região mais atrativa e tornar a região mais conectada. Isto foi traduzido num plano de ação. Este plano de ação composto por 3 eixos de atuação, 9 objetivos estratégicos, 12 programas temáticos e 33 ações. Para finalizar, os territórios que hoje concorrem entre si pela captação de investimento têm de perceber claramente quais são os aspectos únicos. O vídeo que foi apresentado nesta introdução é bastante elucidativo do potencial deste território, mas os outros territórios também têm vídeos que são motivacionais e inspiram também. É preciso mesmo agarrar naquilo que é único no nosso território, criar valor em cima daquilo que é único no nosso território e depois ter capacidade de ir por essa Europa fora, por esse mundo fora, promover o território e dar resposta a quem pretende se instalar neste território. Portanto, hoje, os territórios que concorrem, tal como as empresas concorrem por clientes, os territórios concorrem por investimento, e essa competitividade territorial é aquilo que faz com que os territórios possam tornar-se mais prósperos e dar melhores condições de vida aos seus habitantes. Muito obrigado. Aqui o Dr. Miguel Sousa deu um mote para uma série
de coisas que complementares a este projeto, ou com alguma sobreposição com este projeto, e falou do investimento direto externo. Portanto, eu estive a recolher alguns elementos. Portugal, em 2025, bateu um recorde. Chegámos aos 3,58 mil milhões de euros, criámos mais 6.600 postos de trabalho, 20% dos quais altamente qualificados. No entanto, o estoque de investimento direto externo continua fortemente concentrado em Lisboa, 53%. A região centro tem 2,7%. E, portanto, mas quem quer vai, quem não quer manda. Portanto, se nós não, como se dizer, não damos corda aos sapatos, ficamos para trás, né? Porque, por todas as razões, portanto, o NEOM de Lisboa tem mais, teoricamente, para quem não sabe, para quem não conhece Viseu, portanto, tem mais atratividade que o resto do país. E, portanto, temos que olhar isto numa perspectiva positiva, é uma oportunidade que temos que explorar. E, portanto, falou-se aqui do VAR, do valor acrescentado bruto, que é o indicador de produtividade. A nossa região tem um problema de produtividade. Não é que nós trabalhemos pouco, os setores que trabalhamos têm pouco valor acrescentado. Isto é, nós temos que mudar esse paradigma e o que fazemos de forma mais eficiente e vender mais caro. A captação, este projeto, há aqui uma mudança de paradigma na captação ativa de investimento que tem que passar de ser reativa a estratégica. Isto é, participar em feiras e missões empresariais é importante. O que é que nós temos de fazer é identificar de forma proativa investidores-alvo, não é? E mercados-alvo. Portanto, no fundo, há um caminho que está a ser feito. Em vez da promoção genérica do território, temos que fazer aquilo que se chama, em vez do investment pitching com propostas de valor específico para os setores-alvo. Em vez de esperarmos respostas e interesses espontâneos, temos que, no fundo, termos embaixadores por setores específicos do mercado. A subida na cadeia de valor, passar do produto bruto à marca é importante, conforme eu referi. A reindustrialização, quer modernização da atual indústria, como atração de novas indústrias, através da digitalização, tudo aquilo que falámos, a automação, a digitalização de processos, a integração de dados, são fatores que, no fundo, temos que ajudar as empresas a melhorar a sua competitividade e depois um imperativo estrutural, que é a questão da produtividade. Portanto, como eu referi, a nossa região tem um VAR baixo. A última vez que eu vi estes números, a nossa dependência, não é que a gente trabalhe menos horas, é a diferença entre o valor daquilo que vende menos aquilo que compramos. Portanto, esse é o valor do VAR e depois dividido por massa salarial, por pessoa dá um determinado valor e o nosso VAR é baixo. E, portanto, e mais ainda, o nosso VAR está muito dependente de meia dúzia de grupos empresariais. Estamos muito, se Stellantis tem uma constituição, a região tem uma economia. Portanto, no fundo, o grupo Visadeira é muito diversificado e, portanto, nós estamos muito dependentes em termos do nosso VAR de meia dúzia de grupos empresariais. E, portanto, que é um fator de... É bom que os tenhamos, é bom que estejam na boa saúde, mas é um fator de risco que devemos tentar diluir. E, portanto, a questão da produtividade é importante. Temos várias alavancas, com vários impactos. A automação e a digitalização de processos é fundamental, porque obviamente reduz os custos e aumenta o output do trabalhador. Qualificação do capital humano, como o Sr. falou, portanto, que é fundamental para a atração de talento, produtividade, inovação, requalificação dos ativos, que é com o aumento da idade da população, portanto, a requalificação das pessoas é cada vez mais importante, porque há setores que vão morrendo e outros setores que vão surgindo. Inovação e investigação aplicada, e, portanto, obviamente que isto, como foi dito, inovação é constante e permanente, e, portanto, qualquer empresa que está hoje no mercado, se não inova, morre, e todos os que estão no mercado é porque inovam, ou de outra forma já teriam desaparecido. Economias de escala, cooperação interempresarial, e, portanto, algo que nós continuamos a ser um pouco individualistas e, portanto, obviamente, economias de escala para dar às PME dimensão para chegar a mercados maiores.
porque um dos problemas, Portugal é um país fantástico, temos um problema, o nosso mercado é pequeno. E, portanto, o nosso mercado, somos 10 milhões e, portanto, não conta para nada. Quando vemos que o mercado como a Índia, que são 1,4 bilhões, e, portanto, para não falar de outros, e, portanto, no fundo, nós temos que ter a noção que uma empresa, se quer crescer, se queremos ter setores competitivos, com salários bem pagos, as empresas têm que ter dimensão. E porque só com o mercado português é muito difícil pagarmos bons salários e fazermos crescer as nossas empresas. Depois, obviamente, a internacionalização, como aqui é apontado, e muito bem, no fundo, eu procurei olhar para este projeto e criar e organizá-lo de outra forma, ou vê-lo de outra forma. No fundo, fico muito contente, particularmente contente, pelo projeto e, sobretudo, por aquilo que ele significa do ponto de vista estratégico para a região, de alinhamento, de que isto seja, que tenhamos a capacidade de darmos o passo seguinte, captarmos mais envelope financeiro, como diria o mundo, para começarmos a ir à pesca ativa, ir pescar, e em cada 10 tentativas, se calhar uma corre bem, mas essa uma que vale a pena, que seja em setores de valor acrescentado, que permitam que paguemos os nossos salários e que somente a produtividade da região de Viseu, e, portanto, é para isso que aqui estamos, é para isso que insistimos aqui, que estamos aqui hoje. Obrigado. Nós tivemos a oportunidade de ver a apresentação e ouvir a apresentação da doutora Sofia Freitas e do Dr. Miguel Sousa sobre aquilo que é este projeto. Em primeiro lugar, felicitar esta relação entre as instituições. Há bocadinho estávamos a comentar a mesa e é o primeiro tema que eu gostava de deixar claro. Nós precisamos de superávit institucional. Nós precisamos de superávit institucional. Nós temos que fazer o máximo as instituições de forma a caminharmos em conjunto. Não pode haver déficit institucional. Não pode haver umas pessoas a achar que é assim. Pode haver tudo. Temos a nossa ideia e a liberdade de pensar em tudo. Mas o projeto que assenta na comunidade intermunicipal, que representa 270 mil pessoas, que são 14 municípios, tem aqui uma razão de ser feito através da comunidade, foi feita para isso. E, portanto, devemos estar todos associados a este projeto. Por isso queria felicitar muito o Dr. João Couto e a AIRV por continuarem a fazer este caminho com a CIM. As autarquias, naturalmente, que estão envolvidas e de que maneira nestes projetos. As autarquias, os autarcas, o que é que querem, o que é que pretendem? Investimento, melhoria da qualidade de vida das pessoas, melhores salários, mais felicidade, melhores vias de comunicação, melhor cultura, melhor desporto, melhor saúde. Portanto, temos que saber cozer isto tudo. Os dias são intermináveis e, portanto, nós temos sempre a fazer acontecer. E por isso eu queria deixar claro que este projeto foi concretizado no último ano e meio, talvez, no último ano e meio. Sim. No último ano e meio houve esta estratégia que está bem consolidada, que tem várias ações, que é importante fazer, implementar rapidamente, de tornar esta região uma região de oportunidades e não uma região só de calamidades, porque infelizmente aconteceram as calamidades, mas isto é uma região de oportunidades. Mas depois disto, o que é que temos que fazer? Ir à procura daquilo que o Dr. João Couto aqui referiu, que é onde é que estão os investidores, onde é que estão espalhados por esta dinamização da plataforma, deste investimento. Mas podemos ir mais longe, devemos ir mais longe, porque isto é dinâmico. O Dr. Miguel Sousa já pensou nisto com a sua equipa, mas eu tenho a certeza absoluta, se começasse o projeto amanhã, iria ter mais oportunidades, iria ter outro tipo de sensações, do indivíduo viciado, do território. O que é que nós pretendemos? Vou-lhe dar 3 ou 4 exemplos. O primeiro tem a ver com a indústria da defesa. Nós sabemos que está aí a chegar. Qual vai ser o nosso caminho para isso? Ou a computação quântica? Como é que vai ser esse caminho? Nós vamos afirmar por aí também. Mas há mais. No investimento público, hoje tivemos a oportunidade de ter mais uma reunião com a CCDR e percebemos que pode haver projetos especiais para a região. Excepcionais. Quais são? O território não pode viver só daquilo que viveu até agora. Temos de ser mais ambiciosos. Temos de estar sempre com a determinação de fazer mais. Temos de estar inquietos. A inquietude vai fazer com que isto aconteça. Este é um território belíssimo, um território de grandes oportunidades. Mas nós queremos mais. Para quê? Para que os nossos jovens
possam manter-se cá, nascerem cá, tirarem a sua formação cá, trabalharem cá, ficarem grisalhos cá, ficarem cá grisalhos e constituírem família até ao fim da sua vida. Nós temos que conseguir fazer isso. E nós só conseguimos fazer isso se tivermos este plano bem afinado. Por isso, vamos fazê-lo desta maneira. A Comunidade Intermunicipal Visa de Lafões está determinadíssima a ser a primeira, o principal pilar no superávit institucional. Vai fazê-lo, sempre. Não vai deixar ninguém de fora. E vai fazer com que isto aconteça. Por isso, aos parceiros que aqui estão, nomeadamente a ele, muito obrigado. A todos vós também. Já tiveram a oportunidade na última hora e meia quase de estarem a ouvir-nos. E dizer-vos que temos um longo caminho para percorrer, cheio de energia, de vontade, e não só de energia de vontade, mas também de nova informação, um outro conhecimento e muitas soluções que não apareceram até agora. Vão perceber isso nas próximas semanas. Novas soluções para o território, em conjunto com os 14 municípios. Muito obrigado.